Olá meus amigos, minhas amigas, aqui é o Dr. Rafael Jorge Ruman, eu sou cirurgião dentista, sou especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e eu sou o diretor aqui do Instituto Civiliano Ruman. A conversa de hoje vai ser sobre as indicações dos exames laboratoriais para o cirurgião dentista. Quais são os principais exames que o cirurgião dentista pode estar solicitando para fazer o melhor tratamento do seu paciente dentro do seu próprio consultório, para pequenos procedimentos cirúrgicos, para você ter uma segurança maior, para estar compreendendo melhor a parte sistêmica, a parte do corpo todo do seu paciente e se algum problema sistêmico pode estar influenciando o seu procedimento cirúrgico dentro do seu consultório. Isso é de fundamental importância, porque eu nunca vi uma boca entrar sozinha num consultório, ela sempre vem acompanhada do corpo. Se ela vem acompanhada do corpo, ela vem trazendo todas as vantagens e desvantagens desse problema, desse ato. Ou seja, o problema sistêmico ele tem uma ação direta em relação aos procedimentos que são realizados na boca e na face. Bom, as operadoras de saúde elas têm obrigação de estar liberando as solicitações de exames laboratoriais para o cirurgião dentista. Isso é lei. Isso não é um favor que você está solicitando para o seu paciente estar realizando esses exames pela operadora de saúde. Um outro caminho seriam os exames particulares, que os exames são exames de baixo custo, não é um valor absurdo e vai agregar uma quantidade de informações extremamente significativa, extremamente importante para o seu tratamento e para o seu diagnóstico. Bom, por que o dentista deve solicitar exames? Existem problemas sistêmicos, ou seja, do corpo completo, que eles têm algum efeito tanto na absorção dos medicamentos que você vai estar prescrevendo para o seu paciente no pós-operatório, quanto na absorção e biodisponibilidade dos anestésicos locais que você vai estar fazendo uso, você vai estar utilizando durante o procedimento cirúrgico para promover um silêncio clínico, ou seja, o paciente não ter dor durante o procedimento cirúrgico. Isso é extremamente importante, você fazer uma avaliação inicial cardiológica desse paciente, um exame específico para avaliação cardiológica, ou os exames de sangue para estar avaliando a parte renal, a parte do pâncreas, a parte do metabolismo de glicose. O dentista não é obrigado a saber tratar problemas nessas estruturas que eu acabei de falar. O que o dentista é obrigado é saber interpretar os exames de sangue e aí está encaminhando para o profissional especialista mais qualificado para cada uma dessas áreas. Você não precisa saber tratar um infartado, mas você tem que saber ter uma avaliação clínica, que esse paciente tem algum problema cardíaco e encaminhá-lo ou ao cardiologista ou a um serviço de urgência hospitalar para que o clínico da área médica possa estar fazendo o diagnóstico e o tratamento específico para esse paciente. Quanto mais conhecimento você puder disponibilizar para estar adaptando o seu tratamento ao quadro de saúde do seu paciente, o melhor resultado você vai conseguir obter. Bom, a Associação Norte-Americana de Anestesia, eles fizeram um estudo e dividiram em 5 grupos de pacientes com os exames laboratoriais que você vai estar solicitando através de cada um desses grupos. Ele vai de asa 1, 2, 3, 4 e 5. Os pacientes que normalmente vão procurar vocês nos seus consultórios são os pacientes asa 1, 2 e 3. Eu já vou explicar o porquê. O paciente asa 1 é o paciente que ele é totalmente saudável, ele não tem alteração de pressão, ele não tem uma alteração do índice de glicemia, ele é um paciente estável e não tem nenhum problema sistêmico. Para esse paciente, que até agora ele não tem nenhum sintoma de nenhuma doença que ele pode ter desenvolvido, então ele se enquadrou na asa 1, o único exame solicitado é um hemograma. O hemograma você vai conseguir ter uma visão se esse paciente tem uma anemia, se esse paciente tem algum tipo de infecção através da análise da série branca do hemograma, através de leucócitos, linfócitos, monócitos, basófilos ou neutrófilos. Essas células do sangue que você consegue avaliar através do hemograma, elas vão te dizer se tem algum tipo de infecção no corpo
e provavelmente quais são as origens, se é fúngica, se é viral ou se é bacteriana. Através disso você consegue ter uma noção se tem alguma infecção bucal que está causando esse tipo de problema. Se não tem nenhuma infecção bucal, esse desvio à esquerda, esse aumento da série branca do hemograma deve ser de alguma infecção sistêmica, de alguma outra parte do corpo. Isso já começa a contraindicar algum procedimento eletivo nesse paciente. Porque se você tem uma infecção que está sob controle pelo corpo, ele é submetido a um procedimento cirúrgico e sua imunidade cai um pouco pelo procedimento cirúrgico que foi realizado, essa infecção, que ela estava crônica, ela estava quietinha, ela pode agudizar, ela pode piorar. E você pode estar prejudicando o quadro clínico do paciente. Uma outra avaliação interessante do hemograma seriam as plaquetas. Plaquetas são as células sanguíneas que elas vão promover o início da hemostasia, o início de fazer o corpo parar de sangrar. O hemograma ele vai estar avaliando a quantidade de plaquetas. É um dos caminhos que o corpo tem para poder parar o sangramento. Então, o hemograma ele está avaliando série vermelha, se está com anemia, série branca, se está com algum tipo de infecção, e análise quantitativa das plaquetas, pela quantidade de plaquetas que esse paciente tem. Com isso, você consegue estar fazendo uma previsão melhor para o seu procedimento cirúrgico. Dando seguimento, vamos complicar um pouquinho mais, sempre do mais simples para o mais complexo. O paciente ASA 2 é um paciente que ele já tem algum problema de saúde, ele está em tratamento com outro especialista, só que esse problema está sob controle, está estável, ele está medicado, ele está tratado. Esse paciente, a quantidade de exames que você deve estar solicitando para ele é um pouquinho maior, um pouco mais complexa. Nós vamos seguir um pouco a cadeia da complexidade. Além do hemograma que você já iria solicitar, você vai acrescentar a função renal, que são mais 4 exames: ureia, creatinina, sódio e potássio. A função renal ela vai estar avaliando como que o corpo dessa pessoa vai estar reagindo a novos fármacos, a novos medicamentos que vão estar sendo administrados, tanto durante o procedimento cirúrgico como no pós-operatório. Você vai avaliar também o índice de glicose, o índice glicêmico em jejum, a quantidade de glicose que o sangue dessa pessoa possui em jejum. Com isso você vai avaliar a função do pâncreas. Vocês vão lembrar um pouco da histologia das ilhotas de Langerhans aqui lá no passado, lá no começo da faculdade, e com isso, essa informação é extremamente importante para você estar verificando a possibilidade de infecção pós-operatória, porque o diabetes descompensado ele vai estar gerando uma dificuldade de cicatrização e predispor a essência de estruturas e infecções. Um outro exame, para completar o grupo dos exames para o ASA 2, seria o eletrocardiograma, que é o exame que vai estar avaliando a parte elétrica do coração, se tem alguma alteração grosseira na parte cardíaca e se tem alguma alteração um pouco mais delicada na condução dos impulsos elétricos do coração. Novamente, você não precisa saber tratar um coração, mas você tem que saber fazer um pré-diagnóstico e encaminhar para o profissional especializado nesse tipo de patologia, nesse tipo de problema. Dando seguimento, nós temos o ASA 3. ASA 3 é o paciente que tem algum problema de saúde e está descompensado, está descontrolado. Ele tem uma hipertensão que está descontrolada, diabetes está descontrolado, ou alguma alteração cardíaca, alguma coisa que não está sob controle. Esse paciente, procedimentos eletivos, eles são evitados nesse tipo de paciente. Não é seguro você estar fazendo um tipo de procedimento sabendo que esse paciente tem algum problema sistêmico que pode estar complicando o seu tratamento. Exceção a essa regra, nós temos as urgências, que seriam as fraturas, abscessos, as infecções do rosto, de boca e de rosto, e as pulpites, as dores de dente. A intensidade da dor de dente é tamanha porque essa pessoa dificilmente vai poder suportar tanto desconforto até essa parte sistêmica ter se estabilizado. E um procedimento de urgência, de uma pulpectomia ou uma abertura coronária e medicação intracanal, ela vai estar melhorando muito a qualidade de vida e o risco é mínimo para essa pessoa. Assim, a gente sempre tem que associar a ciência
a estudar a qualidade de vida da pessoa. A gente tem que tentar se colocar no lugar da pessoa que está sentada com dor na nossa frente. Depois que esse paciente asa 3 ele foi encaminhado para o especialista, ele foi tratado e foi todas essas alterações que foram vistas no exame clínico foram estabilizadas, ele passa a ser um paciente asa 2 e segue o tratamento com aqueles exames que eu já orientei, que eu já expliquei através desse grupo de pacientes. Complicando um pouco mais, nós vamos por paciente asa 4. O paciente asa 4 ele vai ter uma alteração sistêmica mais séria, ele vai ser necessária uma internação hospitalar. Obviamente esse paciente não tem indicação com tratamento odontológico convencional. Eu, como cirurgião bucomaxilo, às vezes eu tenho que intervir, fazer algum procedimento cirúrgico no paciente asa 4, mas por causa das indicações de urgência da minha especialidade e não por um tratamento odontológico convencional. Os tratamentos no paciente asa 4 são exceção e não a regra. Esse paciente é de competência ou da clínica médica ou dos médicos especialistas de acordo com a área de patologia desse paciente. Dando seguimento, nós temos o último, asa 5. O asa 5 seria o último da escala de complexidade da parte da anestesia, da avaliação pré-anestésica. Esse paciente é um paciente extremamente grave, que provavelmente ele evolui para óbito nas próximas 24 horas. É um paciente extremamente grave. O dentista está solicitando os exames laboratoriais, ele deve usar o mesmo receituário que você usa para estar prescrevendo suas medicações no pós-operatório, acrescentar o nome do paciente ao convênio médico, solicito e descreve os exames que você está solicitando. No final, o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. Eu uso muito 2 CIDs padrões, que é o K07.6, que seriam as disfunções de ATM, que é uma patologia extremamente comum na minha especialidade. E uso também o K10.2, que seria a reação inflamatória dos maxilares. Com esses 2 CIDs você já consegue estar aplicando a grande parte dos pacientes que vão te procurar no seu consultório. Mas se você quiser um CID um pouquinho mais específico, Google, você vai baixar a tabela do CID completa e você consegue estar personalizando o CID para o seu paciente. Datando essa receita, carimba, assina, entrega para o paciente, ele vai ou para o laboratório para estar fazendo o exame pelo plano de saúde ou fazendo os exames particulares. Com isso você consegue uma visão mais completa desse paciente, está avaliando os órgãos internos e a face e a boca, e através disso você consegue estar proporcionando para o seu paciente um tratamento de excelência, um tratamento de primeiro mundo. Bom, o estudo da área odontológica é um caminho constante, contínuo e que não tem fim. Mas é um caminho extremamente prazeroso, extremamente gostoso trilhar esse caminho junto com vocês. Espero vocês lá no próximo vídeo, na próxima edição, e nós nos vemos até lá. Obrigado. Tá.